Eu tô 100 anos e 6 meses. O nome parecia que era outra coisa, muito melhor ou pior, parecia, não sei. Tinha umas casinhas muito pouquinho aqui. Essa rua aqui não tinha rua igual essa aqui. Tinha uma casa para aqui, outra para ali, para ali. E a entrada era por aqui, por baixo. E a rua, poucas ruas, pouca gente, tinha pouca gente que morava aqui, estava começando, né? Aí tudo aí era capim. Aí tinha uma frente de onde a igreja, tinha uma árvore chamada Moreira, onde era o lugar das matar vacas. Ali na rua, hoje é praça ali, né? Praça da igreja, né? Ali. Era o açougue das matar vacas ali. Itaúsu, de origem tupi-guarani, significa Pedra Grande. Mas antes já teve outros nomes: Povoado Catingueiro Grande, Cruzeiro do Sul e logo depois Itaúsu. E é preciso entender a história da formação da nossa querida cidade. Por volta dos anos de 1910, quando a capital do estado ainda era a cidade de Vilas Boas, muitos tropeiros que transportavam mercadorias tinham uma espécie de apoio na região dos Três Morros. Famílias de Minas e São Paulo começaram a chegar em terras itaúsuenses. Cada um trouxe meios para investir no desenvolvimento. Famílias como Albino, Cunha, Garcia, Lobo e outras que ajudaram e ajudam até hoje a escrever a história do município. Seu Laudelino Silva, conhecido como Seu Lozinho Baiano, ainda se lembra muito bem como foi a sua chegada ao município. Eu e o Chafi somos pioneiros de Itaúsu. Conheci Itaúsu com 5 casinhas feitas de pau a pico, as casinhas à toa. Isso aqui, onde eu estou morando, era um pantano d'água. Esta casa foi fabricada, por baixo era só água, qualquer furadinho que furava, a água brotava. Tudo que passou dentro desse Itaúsu aqui, as divisas, de onde era terreno da Santa, de onde era tudo, eu e o Chafi sabe tudo, eu sei tudo onde eram os terrenos da Santa, hoje não tem mais. Essa BR que nós tem aqui era uma estrada de carro de boi. Quando passava um caminhão velho aqui, era tudo caindo nos pedaços, era assim. A rodoviária tem uma placa alta, quem fez aquela placa foi eu. Então, dessa rodoviária, tinha um cineminha pequenininho do senhor, eu vou ver se eu lembro o nome, mas é capaz que eu não lembro. Naquela época, a energia elétrica vinha de uma usina que ficava nas terras do Coronel Ernesto Magalhães. A luz elétrica garantiu uma melhoria significativa na vida dos moradores. Viemos de Caculé. A viagem, parece que minha mãe dizia que foram 40 e tantos dias, que foi no lombo dos animais, dos cavalos. Eram 30 e tantas pessoas, que na época aqui tinha o Vilobaldo, que é aquele fazendeiro daqui de Itaúsu, e esse fazendeiro precisou de pessoas para lavoura, e ele era baiano. E ele conhecia a família da minha avó, então trouxe essa família nossa, eu vim junto, e eu estava com 1 ano de idade. Tem aquele laticínio lá embaixo, ao lado, para lá, parece que agora que reformaram aquela casa, o laticínio derrubou. Eu tinha tanta vontade de ir lá, foi a casa que nós viemos, que nós moramos, ao lado do laticínio. E na época, o seu Ernesto Magalhães tinha uma serralheria, onde hoje é o Zé Bernardo.
Então meu pai foi trabalhar lá. Tinha máquina de beneficiar arroz, beneficiar café, sabe? Tinha serralheria muito grande. Ele morava lá onde é a Casa da Ponte. Então meu pai trabalhava para ele. A cidade era só até ali onde é a loja Resende, da loja Resende para baixo, que era a cidade. Então, e quando meu pai comprou um lote, fez essa casa aqui, era um matagal aqui, então a gente morava, bem dizendo, no meio do mato. E voltando lá na serralheria, tinha uma usina também que fornecia energia elétrica para a cidade, lá onde eu morava. Então, a única coisa boa que a gente tinha lá era energia elétrica, que ninguém na cidade tinha, só existia das 8 horas da noite até meia-noite. Então, meu pai quem desligava a composta, sabe? E parava a usina. Então, a energia elétrica foi só até a meia-noite. As festas da cidade marcaram história. É o caso das touradas. O seu José Teles lembra que as touradas aconteciam de 2 a 3 vezes por ano no espaço onde hoje está o Grey. Tinha tourada, você lembra tourada como é que é, né? Tourada aí fazia o palanque aí de frente à igreja, isso aí. Essa de montar em boi mesmo, tá mesmo. A única coisa que era montar. O povo gostava demais disso, viu? Até gosta de festa de peão, coisas. O povo gosta, né? As touradas relembravam as tradições espanholas e reuniam pessoas de toda a região. Depois veio a festa do peão, já na década de 1990, e passou a fazer parte do Circuito Nacional de Rodeio. E é considerada uma das maiores festas da região. A memória de pessoas icônicas trazem figuras lendárias, como o Chico Papo, que sempre ficava perto da Casa da Ponte, esperando a filha do coronel Ernesto Magalhães levar um café da manhã. O Chico Papo era uma figura assim lendária da nossa cidade. Quando eu ia buscar leite lá na Casa da Ponte, ele sentadinho do lado esquerdo da Casa da Ponte e esperando, sabe o quê? A dona Ernestina vir com um copo de leite, era um copo de litro de leite com farinha, sabe? Então ele sentava lá e já esperava o copo de leite dele. Aí ele saía e já saía medindo a cidade como se fosse um agrimensor, medindo e fazendo assim, sabe? Com o pau media e fazia assim para a pessoa ir para lá, para cá, sabe? Como se fosse um agrimensor medindo um terreno. E o Sebastião Bobo, eu tenho até uma poesia que eu fiz para ele. Foi entre 1930 e 1940 que chegaram ao município os primeiros membros da comunidade cigana. Primeiro cigano, eu tenho bem certeza que foi o sogro do Altamiro Cigano, o sogro dele. O Deco Cigano era jovem, e ele também, um irmão Cilírio e 2 cunhados. Chegou para o sul primeiro aqui. Tem aquela casa velha ali perto da ponte, a primeira morada nossa foi lá. Aquela época eu tinha 4 anos, 5 anos, era menininha, andava no velocípede. Mato, casa velha. Então eu sou um velho analfabeto, mas tem um pouquinho de arcano nessa cabeça branca. Então o sul para mim também é o melhor lugar do mundo. Em 1948, acontece um dos principais fatos históricos do município, a emancipação política da cidade, que antes se chamava Catingueiro Grande e pertencia ao município vizinho, Itaberaí, que naquela época se chamava Curralinho. Durante a emancipação, o nome foi de Catingueiro Grande a Cruzeiro do Sul. Aqui, precisamos relembrar que foi Bernardo Lobo, genro de Ernesto Magalhães, uma peça fundamental para a demarcação das terras. O neto relembra os momentos emblemáticos daquele período. Então, o Bernardo de Oliveira Lobo, ele casou com a Firmina e a partir daí criou-se o vínculo com o município, né? O meu bisavô era dono de muita propriedade e o Bernardo era o político, era o cara que tinha a ligação, a visão política
E aí, a partir daí, houve todo um processo de emancipação do município, emancipação política. Nós éramos de distrito de Itaberaí, e aí passamos a ser município de Itaúsu. E a partir de 1948, então, essa região se tornou município de Itaúsu, emancipado politicamente pela liderança política do Bernardo. O Ernesto não era político, ele não tinha muita visão de emancipação, esse envolvimento político, muitos desafios, porque havia na região, os coronéis de cada região tinham um líder que era chamado de coronel, na verdade não era um militar, mas era um senhor, dono de propriedades, e ele tinha essa denominação. E aqui nós tivemos, eu sei de história, do Bernardo ter conflito lá com os Caldas em Itaberaí, para demarcar o território. Havia toda uma questão de interesses, né? E os municípios não queriam ceder terra, e aí houve toda uma negociação, e liderado pelo político Bernardo de Oliveira Lobo, meu avô. A história que eu sei é que eles montavam a cavalo, uma tropa, né, armados, e iam para os pontos aonde eles diziam, olha, vai ser aqui, vai ser ali, vai ser lá, e aí havia toda uma pressão dos coronéis de cada região para que não houvesse a ampliação, ou a definição, a demarcação do território. E ali houve, então, a negociação na base da pressão com cada um desses líderes da região. Você pode ver que o município de Itaúsu ele é comprido, né? Ele não é, você vê, nós dividimos aqui com Inhumas, poucos metros aqui de Itaúsu já está a divisão com Inhumas. Então cada município defendia o seu território, não queriam que o município de Itaúsu se estabelecesse como município, e aí toda uma dificuldade para demarcar o território, e exigia então uma postura firme de um líder que tinha o apoio, com certeza, de toda a comunidade, né? Eu me lembro do processo de emancipação da cidade, mas eu me lembro que teve um desfile e meu pai veio comigo para a cidade, sabe, para eu ver, sabe, a festa, e tinha fogos, e tinha fotógrafos, sabe? Foi isso, sabe, foi uma festa grande na cidade. Eu tenho uma ligeira lembrança que na época que o Getúlio Vargas veio aqui, eu não sei o ano, mas eu tenho a impressão que eu estive lá no cinema, era um cinema ali na praça, que era do Itagiba. E o Getúlio Vargas chegou, eu me lembro da saída dele lá, eu estava na casa da minha avó, eu me lembro assim, quem é? Eu sem saber o Getúlio Vargas. Uma das primeiras professoras de Ordalha, Maria Mendanha, conta como foi a formação do povoado, mesmo com a interferência política da cidade vizinha, Itaberaí. Na minha infância ainda não existia Ordalha, mas eu cresci ouvindo falar sobre a igreja, que era uma promessa do meu pai, sabe? Eu cresci ouvindo isso da família, né? Que era a família Lopes e Mendanha. Então, meu pai tinha essa promessa para cumprir, ele pensou às vezes de fazer do outro lado, porque é o que hoje onde está situado Ordalha, era o município de Itaberaí. Quando ele ia pensar em fazer o patrimônio de Ordalha, era para ser feito lá, sabe, no outro lado, que é onde era o município de Itaúsu, que é o divisa ali no córrego Barra Fundô. Aí, devido a ela ter falecido, ele veio morar aqui no Barra Fundô. Aí ele pensou em fazer a capela no Barra Fundô, né, na fazenda Barra Fundô. Mas depois que ele veio a falecer também, né? Aí ficou para nós 5 irmãos cumprir a promessa. E também tinha da família Lopes, as pessoas muito interessadas que estavam na família, muito amiga do meu pai e padrinho do primeiro filho, né? E ajudou, e se entrou em contato com a prefeitura de Itaúsu, que na época era o seu Geraldo Afonso Vieira, e secretário o Severo Lopes, né, Chicão. Chicão também parente, primo da primeira esposa do meu pai, interessaram muito em construir a capela e fazer também um loteamento. Eles resolveram unir, sabe, com o município Itaberaí. Ele já era prefeito, o Chicão, e eles resolveram passar a Ordalha para o município de Itaúsu. Aí em 66, o doutor Felipe, agrimensor, ele veio medir os lotes e deu 115 lotes.
Aí nós já pegamos a parte que era da capela e não tinha construído ainda, mas a primeira construção que teve foi a escola. Inaugurada dia 3 de setembro de 67 e início das aulas dia 11 de setembro de 67. Era um prédio bem pequenininho, no meio meio do mato. Não tinha estrada, não tinha nada. Era um cerrado. Cesário Lopes era avô e Sebastião Lopes era o pai do Benedito Lopes Brandão. Então ele me pediu assim, você vai decidir qual o nome. Eu falei assim, Cesário Lopes é mais bonito. Mas foi uma época assim, muito proveitosa mesmo. Os alunos tinham muito interesse e eles tinham interesse de aprender. Então nós usávamos a cartilha Caminho Suave. Eles não tinham nem objetos escolares, não tinha nada. Então eu tinha que ser mãe, professora, médica, enfermeira e cuidava do lanche também, porque a gente não tinha o lanche na época. Nós fizemos um fogãozinho e colocou lá uma panela grande e os pais às vezes passavam para a gente o arroz, o feijão e a gente fazia a comida. Então a gente ficava na sala de aula, ficava lá fazendo a comida, depois cuidava da limpeza, fazia comida tudo com lenha que os alunos traziam, que eles passavam pelo caminho e trazia as lenhas para a gente preparar o lanche. E a água era tirada da cisterna, no balde. Aí depois surgiu a primeira, eles falavam venda, né? Fez a vendinha ali com o Sebastião Brandão. Eu morava ali do outro lado, já tinha 3 anos que eu morava e eu olhava aqui, era um matagal, né? Um mato mesmo e capim, essas coisas. A primeira missa e o cruzeiro foi no dia 11 de fevereiro de 67, com a missa celebrada por Padre Antônio Capri, da paróquia de Itaberaí. A gente dá um salto para 1970. A infraestrutura da cidade foi fortalecida por muita mão de obra. Foi nessa época que chegou um dos primeiros médicos vindo de São Paulo. Doutor Alvimar chegou em 1973 junto com os colegas. Todos estavam procurando um lugar para trabalhar. Os primeiros atendimentos aconteceram no Lar dos Idosos. Nós chegamos aqui em setembro de 73. Eu, doutor Edmar e doutor Juvan. Não conhecia Itaúsu, não. Estava passando, procurando um lugar para trabalhar, né? Paramos em Itaúsu, fomos abastecer, perguntamos onde é que ficava o hospital. O rapaz que nos atendeu falou, não tem hospital aqui. Onde é que mora o médico? Não tem médico. Então o dinheiro já estava pouco, né? Para pôr mais gasolina, para seguir para frente. Para Itaberaí, que ainda também não conhecia. Nós vamos entrar na cidade e procurar o prefeito, né? O prefeito era o Manuel Anunciação. E aí ele nos desanimou, né? Falou que tinha um compromisso com outro médico da região, que ia construir um hospital para eles aqui, inclusive a prefeitura ia dar 80 milhões. Naquela época era milhões. Descemos a escadinha da prefeitura, que é igualzinha até hoje. Ah, vocês são médicos? Somos, mas não estamos indo para frente. Não, vocês procuram o Nelson Sati. Ele falou, não, vocês não vão não, aqui não tem médico. Ele pensou assim, ó, existe um asilo aqui, ó. A gente pode fazer um puxadozinho pros idosos, puxar não, um fundo lá, um fundo pros idosos, e vocês ficam na frente aqui do asilo e vocês adaptam para montar o hospital, seu Nelson. Nós não temos dinheiro para fazer assim. Falou, não, deixa que eu banco. Aí foi assim, começamos no asilo. Quem nos ajudou também a fornecer o material para construção e também vender os lotes baratinhos, e lá no hospital municipal agora, ali são 8 lotes. Foi o Ari Demos de Almeida, patriarca aqui da cerâmica, né? Tapuia. Não tinha só uma técnica de enfermagem no posto de saúde, mas não tinha médico. Bom, a gente foi um iniciante, né? Quer dizer, pioneiro, né? Em termos de implantação de hospital, né? Porque anteriormente existia um hospital, mas o médico ficou por pouco tempo. E a gente que persistiu, né? Essa GO aqui era tudo chão, Panhumas. Então era difícil, né? As pessoas, por exemplo, procurar, principalmente em caso de emergência,
procurar em umas. Aí, como a gente estávamos aqui, a gente tinha que fazer tudo. A gente foi pioneiro, né? Fizemos hospital. Antigamente o hospital municipal era o antigo pronto-socorro, vocês lembram? Que não tinha estrutura, né? Para isso, né? E a gente fez o hospital e continuamos aqui. A cidade aqui hoje tem quase 9 mil habitantes. Quando nós viemos para cá, podia ter uns 4 mil. Doutor Alvimar lembra que na década de 80, a cidade tinha um clima aconchegante. Naquela época, o prefeito era Severo Lopes de Oliveira, o Chicão. Né? Então, é uma cidade, um clima bom, né? Nascendo do Meia Ponte. Quando eu deixei de trabalhar no hospital, eu já estava fazendo parte das meninas que tinham ajudado a nascer. Porque Itaúsu é o berço de grandes nomes, né? O Ari Demóstenes Mendes de Almeida foi secretário do governo Mauro Borges. O José Pivec, que nasceu aqui, vocês sabem que ele foi secretário do Marconi várias vezes. Então, Chafi é conhecido da região, né? Por causa justamente desse problema aí da parte cultural e resgatar, né, a memória de Itaúsu. O Alckmin é médico. E ele fez estágio do projeto Rondon, que existia o projeto Rondon antigamente. As faculdades mandavam os estudantes para o interior para se familiarizar com o interior, né? Na parte médica, da parte de educação, sociologia, psicologia, odontologia. E nós agasalhamos o Alckmin no hospital lá. Aí no final de semana o Alckmin chegou de mim e falou: doutor, você podia me levar lá em Goiás Velho? Foi por quê, Geraldo? Eu quero conhecer a Cora Coralina. Pra lá, Geraldo, tô apertado aqui, ó. Você vê que tem tempo não. Vai lá pra estrada, pega uma carona. Ele teve em Goiânia e me chamou, né? Me contou lá na Assembleia. Você não há de ver que o doutor mas mandou pegar carona. O que acontece, aliás, até hoje, o Geraldo Alckmin fala de Itaúsu. Quando fala, pergunta do passado dele, né? Como médico, ele faz referência a Itaúsu. É que nem o Túlio Maravilha. Túlio, jogador de futebol. Jogou aqui no Itaúsuense. Nós disputamos o campeonato da segunda divisão. Que ele, quando era entrevistado, nesses canais Sport TV, esses trem, eles fariam referência a Itaúsu. É gente, por exemplo, que fazia propaganda de Itaúsu. Estes foram alguns dos momentos marcantes sobre a nossa história e foram recordados por figuras emblemáticas do nosso município, mostrando sempre o amor pela nossa terra e a nossa história. Pessoas que carinhosamente revivem as suas memórias e se fazem presentes na história itaúsuense.